Bom dia a todos. Opa, boa tarde, né? Todos e todas. Costume dos eventos matutinos, mas hoje, para encerrar bem a sexta-feira, meu nome é Vitor Monteiro, junto com André Howen, Carolina Mota Mourão. Temos a alegria aqui de nos encontrar hoje para mais um evento realizado no âmbito do Observatório da Inovação e Competitividade, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, para o lançamento oficial do livro Soluções Jurídicas para a Inovação, volume 3 da série Cadernos de Direito e Inovação, encerrando com isso um longo projeto de pesquisa iniciado no núcleo jurídico do Observatório. Antes de falar mais sobre a iniciativa, eu queria lembrar que o Observatório da Inovação e Competitividade existe desde 2007, por esforços de muitos pesquisadores e pesquisadoras, na liderança do professor Glauco Arbix e do professor Mário Salerno, e se organiza como um grupo de pesquisa interdisciplinar, com sede no IEA, voltado ao estudo do tema da inovação. Com essa missão, o Observatório tem uma série de atividades regulares, entre elas o seu núcleo jurídico, né, que reúne pesquisadoras e pesquisadores, não só juristas, mas eminentemente juristas, para pensar o tema do direito e inovação, sendo que foi neste grupo, em 2019, né, que a gente começou a pensar, que foi colocado em curso esse projeto de pesquisa que a gente termina hoje, que se dedicou a examinar casos de sucesso na aplicação da legislação brasileira de estímulo à inovação. Hoje, para essa celebração, além de mim e do André Howen e Carolina Mota, temos o prazer aqui de contar com a participação dos professores Guilherme Ariplonsky, que se encarregará de abrir o evento, e a professora Maria Paula Dallari Bucci, que é a nossa convidada especial desse lançamento. Com isso, desde logo aqui, eu passo a palavra para quem nos prestigia sempre com muita alegria, que é o nosso diretor do IEA, o professor Guilherme Ariplonsky, professor da FEA USP, da Poli USP, que entre muitas atribuições e muitas experiências, tem uma atuação notável no tema da ciência, tecnologia e inovação, e, embora não jurista, na produção do direito, é um dos grandes responsáveis aí por ser um precursor da legislação brasileira de inovação, que é a nossa Lei de Inovação 10.973, de 2004. Então, professor, uma honra tê-lo hoje conosco para esse lançamento. A palavra é sua, por favor. Muito obrigado, Vitor. Boa tarde. Inicialmente ao trio que, então, lança o terceiro livro da trilogia, André, Carolina e o próprio Vitor. Boa tarde, professora Maria Paula Dallari Bucci. Professora Maria Paula tem uma trajetória notável na Universidade de São Paulo e no governo federal, vamos assim, no campo, né, mais amplo, educação, ciência e tecnologia e inovação. Eu só lembro que ela foi do Ministério da Educação, em bons tempos do Ministério da Educação, cuidando da CESU, que, de certa maneira, embora formalmente no Ministério da Educação, também pelas universidades federais, tem uma alta participação no campo da produção do conhecimento e do seu potencial de inovação no Brasil. Agradeço a equipe de apoio do IA também, mas eu queria fazer breves comentários, muito breves, que são os seguintes. O primeiro é sobre a obra mesmo, né? Essa obra, ela tem primeiro, claro, está dentro do tema direito e inovação, mas ela tem uma característica, eu acho importante, que não é uma obra adicional que trata da problemática do direito e da inovação, ou, melhor dito, das condições legais, né, para que a inovação floresça, mas ela cuida não da problemática, mas da solucionática, né, ou seja, o que vem sendo feito e que consegue, né, mostrar resultado, ou seja, quase que um meta-livro, né, ou seja, soluções inovadoras para o problema do direito e da inovação. Quer dizer, a inovação
dentro da inovação, né, sob, evidentemente, o prisma jurídico. Acho que essa é uma característica importante numa sociedade que nós estamos acostumados bastante, e sabemos fazer bem, a apontar os problemas, mas as soluções são importantes. Eu só me permito trazer um caso mais remoto, um caso mais presente. O caso mais remoto, de fato, foi a legislação de inovação, 10973, no âmbito federal, que tem a sua história, que já foi objeto de tantas publicações, mas na frase simpática que o Vitor falou, que eu contribuí, na verdade, eu ajudei um pouquinho a Carolina no ano 2006, né, Carolina? Eu acho que foi para fazer o rebatimento da legislação que já tinha sido promulgada no âmbito federal em 2004 por o Estado de São Paulo. Então, a gente, de fato, teve o privilégio lá no Palácio dos Campos Elíseos, antigo, né, de sentar lá Professor, eu que aprendi com o senhor, hein? Não, nos finais de tarde, não, imagina, não, é só... Não, a parte conceitual, de fato, a gente tinha um pouco mais de contribuição, mas como fazer de um conceito algo que seja operacional, eu que aprendi. E eu queria também só ressaltar, na presença do André, admiração. Ontem mesmo, num outro evento, mencionei exatamente, né, os estudos que você tem feito, as propostas, né, e a capacidade de transformação que isso vem tendo das encomendas tecnológicas, né, que é um tema que você se tornou a referência. Então, eu penso que a gente tem, e o Vitor agora também, com um doutoramento recém-completado e uma praxis na FINEP, né, que é a nossa Agência Nacional de Inovação, Agência Brasileira de Inovação. Então, acho que vocês três são pessoas que... não é por acaso, né, que o livro é de solucionática, porque vocês três são do campo da solucionática, né, cada um na sua especificidade. Eu queria concluir dizendo que, por uma coincidência, eu fiquei muito contente porque eu recebi, ontem, na verdade foi ontem, eu só consegui responder hoje, mas eu recebi ontem um convite para alguma coisa que está além da minha competência, mas de qualquer maneira vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, que é ser professor ou ministrar 2 aulas num curso de pós-graduação em tecnologia e inovação que está sendo organizado pela Procuradoria-Geral do Estado, pela PGE. Como também a gente acabou, em certo momento, sendo um pouco o incomodador, né, do Estado, ou seja, indo várias vezes na PGE para ver se nos ajudava, né, a resolver algumas questões. A gente estava, na época, lá pelo núcleo PGT, né, a gente estava ajudando a Secretaria da Saúde a trazer inovação para os institutos de pesquisa da Secretaria da Saúde, a incluir a inovação na agenda, e, de fato, havia muitos casos em que isso esbarrava em questões jurídicas, e aí fomos na PGE, descobrimos, na época, uma coisa interessante, foi a época do professor Elival na direção da PGE, né? Descobrimos uma coisa interessante que nos contaram, né, que a gente nos dado conta, e que tem a ver com o que a professora Maria Paula estava falando antes da gente começar, né, a importância da capacitação das pessoas, que nos exames para admissão, né, para ser procurador do Estado, esse tema não constava, pelo menos não sei se consta agora, mas não constava, então não fazia parte, vamos assim, do repertório, e, portanto, não fazia parte da agenda, e a partir, então, de uma série de reuniões com o professor Elival, que colocou lá a equipe para trabalhar, enfim, aí veio primeiro um procurador, Fábio Montes, depois o Rafael Fácio, né, que se dedicaram a isso e acabaram gerando um momento que eu, de novo, fico contente, né, que já no outono da minha carreira eu vejo que em espaços onde esse tema não era presente, de repente ele está super presente, numa forma organizada, estruturada. Então, mais uma vez, eu cumprimento a vocês pelo livro, eu vou aqui acompanhar e aprender. Nota de rodapé, eu vi que mesmo antes de ser lançado hoje, no portal de obras abertas da USP, no mês de abril,
O livro já teve 620 downloads, então, muito bem, ótimo. Parabéns. Muito obrigado, professor Ari. A gente também fala aqui em nome do André, da Carol, meu, ficamos absolutamente surpreendidos com a recepção que essa obra está tendo, não só no mundo jurídico, mas muita gente está vindo a nós, nos parabenizando os outros autores que participaram e autoras que participaram desse trabalho. Já estamos praticamente ali batendo nos quase 800, 900 downloads agora. Isso antes mesmo desse lançamento oficial, que mostra que a ideia de encontrar soluções, né, não é o objetivo também de muitos dos que estão fazendo pesquisas nesse tema. E aí, antes de passar a palavra para os meus amigos que vão explicar e desenvolver um pouquinho do que nós encontramos enquanto achado nos 16 trabalhos, eu queria falar do processo que foi essa iniciativa, porque por muitas vezes a gente termina um encontro desse, né, num momento festivo, mas esquece o esforço que foi para chegar até aqui. A gente lançou essa chamada pública em 2019, depois de uma provocação muito bem-vinda da professora Maria Paula, no lançamento do nosso caderno 1, né, que se dedicou a estudar o Decreto Paulista de Inovação, e ela nos trouxe a questão, falou, eu estou curiosa para ver o que a legislação brasileira vem produzindo. Está muito legal, gostei muito desse trabalho quase dogmático, né, para falar com os juristas, mas eu quero ver a prática. Então, eu fico no aguardo das próximas publicações de vocês. E a gente, aceitando esse chamado, nós do Núcleo Jurídico, que começou a se organizar em 2017, já tínhamos ali um caderno lançado, um segundo na rua, que se dedicou ao Decreto Federal de Inovação. Passamos, então, a esse momento. Foi uma oportunidade em que Carol Mota e eu convidamos especialmente aqui o André Hauen para fazer parte dessa iniciativa, sobretudo porque talvez o não jurista que mais sabe sobre compra pública nesse país, então eu adoro a oportunidade de toda vez que eu leio um texto do André, falar, meu Deus, estamos aqui aprendendo com economista, o que mostra que o próprio tema do direito não se resume aos juristas, né? Então, acho que esse fica um convite dessa nossa publicação, inclusive. E aí, a gente fez uma chamada que pretendia mobilizar pesquisadoras e pesquisadores, e inclusive profissionais, né, da área de CTI, para apresentarem casos de sucesso na aplicação e ou na interpretação da legislação brasileira de inovação, que buscasse a perspectiva do sucesso. Mas a gente não estava ali, naquele momento, preocupado com o sucesso sob a sua dimensão dos impactos econômicos e sociais positivos, mas na dimensão de que a legislação brasileira foi utilizada e foi formatado uma construção jurídica que viabilizou algum projeto de inovação. Então, com essa chamada na rua, a gente fez um processo de desenvolvimento dessa pesquisa em 3 etapas. A primeira etapa envolveu um procedimento de manifestação de interesse, em que pesquisadoras e pesquisadores preencheram um formulário que a gente desenvolveu, em que se buscava, em poucas palavras, dizer qual é o caso que você pretende examinar, e 2, qual é o elemento jurídico que foi chave, foi determinante para aquela solução. Esse processo nos surpreendeu, porque mobilizou 38 propostas e mais de 70 pesquisadores. A gente que não imaginava que o assunto ia ter tanta repercussão, ficou até um pouco surpreso. Claro que isso também trouxe desafios, né? E o primeiro desafio que a gente teve foi de afinar as propostas que chegaram. Nem todas prosseguiram para a segunda etapa, que envolveu o desenvolvimento efetivo da pesquisa, no qual todos os pesquisadores e pesquisadoras aprovadas tiveram que responder a uma mesma pergunta. A pergunta era a seguinte:
qual foi a construção, entendimento, um instrumento jurídico relativo à legislação brasileira de inovação empregado para viabilizar o caso sob análise e quais foram os desafios encontrados na aplicação de tal instrumento. O resultado disso foram 16 propostas aprovadas e 38 pesquisadoras e pesquisadores. A gente ficou surpreso com a qualidade dos trabalhos produzidos, com o volume de alternativas e soluções de uso da legislação brasileira que foram encontradas. E aí a gente passou por uma terceira etapa, e eu acho que essa foi uma etapa que envolveu todos nós, de modo, todos que estão nessa obra, né, todos os 38 autores e autoras, porque aqui a gente trocou intensamente. Foi uma revisão muito rigorosa de todas as partes, provocativa de todas as partes, então, muitas vezes a gente questionava os autores por que estavam usando aquele dado, por que estavam desenvolvendo aquele argumento, e os autores respondendo ou muitas vezes incorporando ou até criticando os nossos comentários, o que posso dizer assim que foi um processo de muito aprendizado para mim, Carol e André, mas que no meio desse processo como um todo a gente que imaginava encerrar esse projeto em junho de 2020 se viu no meio de uma pandemia, se viu no meio de um volume de trabalho que hoje, como todos estão, reúne mais de 300 páginas, vários casos, e o resultado talvez não tenha sido na velocidade do que a gente gostaria, mas, de fato, a gente aprendeu muito nesse processo. E aí, aqui, professor Ari, eu queria fazer um agradecimento especial ao IEA, que, nesse movimento, mudou a sua política editorial, mas mesmo assim acolheu e reconheceu a qualidade do nosso trabalho, permitiu que a gente fizesse essa publicação com o selo do IEA. Faço aqui, além do seu nome, de toda a equipe, o nome da Fernanda Rezende, que foi uma parceira nessa iniciativa, nos ajudou também com um novo processo de revisão, aí muito mais qualificado do que o que nós organizadores fizemos, muito mais bonito, muito mais elegante. E não só isso, vocês do IEA enfrentaram a própria, de modo super positivo, tá? A própria Universidade de São Paulo, alterando a regra de publicação no portal de livros abertos da universidade, de modo que o nosso caderno é o primeira publicação de não professores ou servidores da universidade que ficou disponível ao público. E não só o nosso caderno que ascendeu a isso, mas a gente, imagino, né, professora Ari, abriu porteira para muitas boas iniciativas, né? Em momentos em que abrir porteira significa coisas muito ruins, eu acho que a gente está trazendo boas porteiras e boas passagens de porteira, tá? Carol, por favor. Vitor, posso só fazer uma pequena observação quando você falou agora assim, né, que agora é uma publicação que é feita por não servidores da universidade, mas se a gente pensar no sentido amplo da palavra, nós também estamos, de alguma maneira, servindo, né, a universidade, contribuindo, porque esse é o nosso intuito, né, então talvez sair dessa interpretação mais estrita para uma interpretação ampla, de que a gente, talvez por isso nós tenhamos sido acolhidos, né, justamente por isso, porque a gente está tentando fazer... Uma das nossas missões é justamente servir a USP e as universidades brasileiras em geral, né? Esse trabalho, eu acho que esse é um dos grandes objetivos do trabalho. Sem dúvida nenhuma. É ótimo, né? E com isso eu encerro aqui a minha contribuição nessa parte de apresentação, convidando todos a fazerem uma leitura do nosso artigo, como a gente falou várias vezes para os autores, por vezes os artigos que estão lá já tem legislação que foram superadas, né? Então a gente tem lá muitos artigos falando da 8666 e que ela hoje já foi superada, mas de alguma maneira a gente precisa de um registro do que deu certo. E eu penso que esse nosso livro é hoje uma explicação do que foi possível fazer naqueles momentos históricos em que o Brasil estava colocando em prática a sua legislação brasileira de inovação. Como que foram os arranjos que a gente conseguiu institucionalizar e colocar na rua, de modo que eu acredito, como a Carol trouxe, né, dentro da missão do observatório e da missão específica do núcleo jurídico, que é encontrar soluções
para o desafio da relação direito e inovação, eu acho que hoje a gente dá uma grande contribuição para a sociedade e para todos aqueles que trabalham com o tema da CTI, claro, na esperança de que o nosso Brasil seja mais inovador e tenha mais ciência e que a sociedade brasileira como um todo se beneficie disso, socialmente e economicamente. Então, para encerrar minha parte, eu passo aqui para o André, e agora a gente vai discutir um pouquinho o que foram os nossos achados, né? Nossos, enquanto trabalho de todos os autores, claro, nos 16 artigos. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado, Vitor, pelas palavras. Professor Ari, muito obrigado pelos seus comentários. De fato, o senhor está certo, esse é um livro sobre solucionática. A gente já avançou bastante em diagnóstico e na própria teorização do problema, e agora nos falta, efetivamente, criar, estimular e unir uma comunidade de prática em torno desse problema. Professora Maria, obrigado pela presença, obrigado pela provocação. Eu preciso dizer que foi um enorme prazer trabalhar com o Vitor e com a Carolina. Como economista, eu, de fato, aprendo muito. É um prazer enorme, são advogados muito bem formados e que conseguem perceber que existe um ponto de interseção com atrito entre a natureza do objeto inovação e a natureza do objeto legislação. Então, é sempre um enorme prazer intelectual trabalhar com os dois e um prazer como servidor público que quer resolver problema complexo e problema concreto da sociedade. Bem, esse livro tem 16 capítulos, tá? Quase 300 páginas. Nós falamos aqui de uma série de instrumentos, tanto instrumentos da Lei de Inovação que agem pelo lado da demanda, isto é, que usam a compra pública e privada como estímulo à inovação, até instrumentos que agem pelo lado da oferta, que dão as condições para firmas e ICTs ofertarem inovações, tá? Na economia brasileira. Mas o objetivo final da gente aqui, como eu dizia, é contribuir, colocar mais um tijolinho para formar uma verdadeira comunidade de prática em gestão da inovação no Brasil, em política de inovação. A gente tem, pela primeira vez, um mix de política extremamente abrangente. Nós temos instrumentos de dar inveja aos europeus, por exemplo, né? Se você observar instrumentos pelo lado da oferta e pelo lado da demanda, a gente tem uma porção, a gente tem segurança jurídica, que era uma coisa que se reclamava muito no passado. O aprendizado da Lei de Inovação nos trouxe isso, e o desenvolvimento do novo marco legal das startups, a nova Lei 14.133, as revisões da Lei de Inovação e do decreto da Lei de Inovação nos trouxeram uma série de instrumentos eficientes, interessantes e de fronteira, tá? Nos falta agora, na medida em que os recursos parecem retornar à área de ciência e tecnologia com a proibição do contingenciamento do FNDCT, nos falta agora capacitar, treinar e unir essa comunidade de prática, tá? E esse era o objetivo final dessa publicação, fazer com que colocar um tijolinho na experiência prática e fazer com que as pessoas se espelhassem em soluções que os colegas utilizaram e passassem a utilizar nos seus casos concretos, tá? Bem, então, na medida em que o objetivo é difundir prática de sucesso, e aí o Vitor falou muito bem, a gente não está tratando de impacto econômico, nem do ponto de vista de custo-benefício, nem de impacto de longo prazo, a gente está falando de sucesso e de efetividade na aplicação do instrumento. Na medida em que o objetivo era esse, eu vou tratar aqui de um aspecto desse livro, que a gente vai separar em dois. O lado da demanda e o lado da oferta. Então, eu vou tratar daqueles instrumentos que foram apresentados aqui no livro, que usam o mercado consumidor, seja público ou privado, para puxar a inovação. A minha colega Carol vai tratar dos mecanismos que dão condições de oferta de inovação ou que permitem um ambiente inovador no mercado brasileiro, na economia brasileira. Bem, desses 16 livros, desses 16 capítulos, eu começo no primeiro, que é de minha autoria, que é a regulamentação da Lei de Inovação no Estado de São Paulo. Regulamentação da Lei de Inovação e implicações concretas da diferença entre o decreto federal
e o paulista, no caso das encomendas. Aqui eu chamo a atenção para as diferentes formas de regulamentação da lei federal. A gente tem que tomar muito cuidado, porque os estados acabaram regulamentando de maneira diferente a lei 10.973. E o estado de São Paulo tem uma versão particularmente limitante do decreto da lei de inovação. Então precisa tomar muito cuidado, eu chamo a atenção para isso no que concerne as encomendas tecnológicas. O Lucas Faria, eu estou lendo aqui algumas coisas que é muita coisa, tá? O Lucas de Farias Rodrigues, no capítulo 2, apresentou o caso da Íris, uma solução jurídica à inovação no inexplorável Senado Paulista de Encomendas Tecnológicas. Duas coisas saltam aos olhos nesse capítulo 2 do Lucas. O enorme potencial de impacto da inteligência artificial na área de saúde e uma histórica incompreensão e desconhecimento do controle estadual da lei de inovação. Então, isso fica muito claro nesse capítulo 2. Seguindo ainda nesse ambiente do lado da demanda, Mamed Said Maia Filho, Tainá Guiar Junquilho, Armando Marcos Machado Filho, Guilherme Alves Barreto, Júlia Vieira Ramalho da Cunha Barbosa, faz questão de ler todos, porque todos foram muito importantes, apresentaram o caso do projeto Victor, uma solução jurídica de inteligência artificial aplicada ao STF. Esse caso específico mostra como é importante para instituições públicas fazerem parcerias com ICTs no sentido de criar instrumentos de aprendizado institucional. Essa aproximação, órgãos públicos que têm missões diferentes com ICTs, garante que tenha-se capacidade de absorção de conhecimentos de fronteira. E que no final do dia é o que permite a gente poder fazer estratégia de Open Innovation. Você só faz Open Innovation se você sabe entender o que você está recebendo. Então, esse capítulo mostra como foi importante para um tribunal cooperar com uma ICT e criar competência interna, que permitiu, inclusive, eles fazerem depois uma encomenda tecnológica. Seguindo, o meu amigo Rafael Fácil, do capítulo 4, trata da modalidade, a licitação na modalidade concurso como alternativa para contratações públicas de inovação. Lições para o caso PitGov. Ele mostra claramente como o concurso tem o poder de mobilizar a sociedade em torno do problema e como esse PitGov São Paulo foi vanguarda no tema de concursos para inovação no Brasil, que é algo absolutamente subutilizado no país. Minha colega Maria Carolina Foz, João Lucas Oliveira, Diogo Coutinho e a professora professora Maria Beatriz Machado Bonacelli escreveram o capítulo 6 sobre o projeto Rádio Definido por Software, uma trajetória de compra de inovação para a defesa nacional. Aqui é o único capítulo que vai tratar de desenvolvimento tecnológico em defesa e como as compras para a defesa são de fato, ou deveriam ser de fato, um instrumento de política de inovação para todos os setores econômicos brasileiros e não só para setores duais, tá? Na sequência, no capítulo 7, meu amigo Vitor e o Igor Ferreira Bueno tratam do difícil caso das PDPs, né? Caso das parcerias para o desenvolvimento produtivo, uma solução jurídica à inovação em face da legislação brasileira de compras públicas. O que eles apresentam aqui? Um apanhado de como que teve que se desdobrar a Lei 8666 para poder permitir a execução de uma política óbvia para qualquer um, agora óbvio, mas no passado não era, uma política que permitisse o uso do poder de compra do Sistema Único de Saúde. Então eles mostram como a gente teve que se desdobrar em mil, o legislador teve que se desdobrar em mil, não de maneira ideal, mas colocando atalhos para tudo quanto é lado, para permitir a execução de uma coisa que a gente já deveria ter de saída sempre utilizado. Na sequência também tem outro, capítulo 8, do Paulo Henrique Massi, o caso da transferência de medicamentos tacrolimo, entendimento do TCU sobre as PDPs. Aqui é muito interessante porque ele demonstra o reconhecimento do TCU sobre as PDPs, eles dizem isso aqui é legal, isso é importante, e isso não é óbvio, tá? E segundo, eles detalham o entendimento geral do órgão sobre as PDPs. Então é interessante quem trabalhar com PDP dar uma olhada no que o TCU pensa sobre as PDPs para poder dialogar com o órgão. Esses casos fecham essa parte de
o lado da demanda, as compras públicas como instrumento de desenvolvimento tecnológico que puxa a inovação através de um mercado consumidor potencial ou garantido. Gente, foi um prazer trabalhar com vocês. Eu termino a minha fala chamando a atenção que até o final do ano a gente está lançando um livro aqui no IPEA chamado Compras Públicas para Inovação, Novas Possibilidades Legais. O Vitor e a Carol, obviamente, estão nesse livro. É um livro que vai reunir, e aí é um pouco diferente. Aí, professor, não é mais não é solucionática. Aí a gente está problematizando, porque são coisas muito novas. A gente vai trazer CPSI, que é o Contrato Público de Solução Inovadora, concurso para inovação. A gente está destrinchando todas essas novidades legais que estão vindo justamente para colocar mais um tijolinho e formar uma verdadeira comunidade de prática em gestão e política de inovação nesse país. Para quem sabe, a gente efetivamente transformar recurso público em solução concreta para as pessoas. Carol, é com você, amiga. Bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, Vitor, obrigada pela apresentação. Também queria, enfim, manifestar aqui que foi um prazer enorme fazer esse projeto junto com o Vitor e com o Howen, né? E a gente tem que destacar aqui, foi durante o período da pandemia, então foi um desafio grande aí e foi excelente esse contato com todo esse grupo enorme de pesquisadores, né? Vale dizer que nesse grupo de pesquisadores também, uma outra coisa que acho interessante destacar é que são pessoas que têm trajetórias muito diferentes, estão em momentos de vida e da sua carreira muito diferentes, mas todos, né, a gente fez uma seleção e fizemos uma conversa com todos eles aí para fazer os ajustes, todos trazendo, isso foi muito interessante, no conjunto é que permite olhar os desafios do processo de inovação e como lidar com isso no campo do direito. Bom, então fiquei com a tarefa de apresentar os capítulos que tratam das soluções jurídicas e dos trabalhos que analisam as condições ofertadas pelo Estado, enfim, para que o processo inovativo possa acontecer, né? Então, que permitem, quais são os instrumentos que permitem um ambiente mais inovador aí, como disse o Howen. Vale dizer, queria só fazer uma observação aqui para quem está nos assistindo, e acho que é de conhecimento, mas vale a pena retomar, que o Brasil é justamente o que o Howen disse, né? O Brasil, ele conta com arcabouço jurídico institucional de fomento à inovação bastante robusto. Então, a gente assistiu aí ao longo do século XX, como a gente sabe, meados do século XX em diante, notadamente, a construção de instituições muito importantes, muito consistentes, de apoio à ciência, tecnologia e, posteriormente, inovação, mas foi, sobretudo, a partir dos anos 2000 que a gente assistiu realmente o florescimento de políticas de inovação, né, que não fossem, que o Estado enxerga o seu papel, a sua missão de fomentar a inovação, e que a inovação não é vista só como, digamos assim, um subproduto do mercado, né, do mercado funcionando livremente, digamos assim. E aí foi justamente em razão desse movimento, sobretudo a partir dos anos 2000, que a gente assiste, isso é muito interessante, uma ampliação, né, uma produção normativa muito importante. Então, sobretudo a partir dos anos 2000, né? Então, diversas normas disciplinando fomento à inovação, incentivos fiscais, crédito, acesso ao mercado de capitais. E aí, com a edição da Lei de Inovação, na sua primeira versão e depois na sua alteração em 2016, o que a gente observou e é importante destacar para depois a gente conseguir falar sobre esses capítulos, né? É que surge aí, a gente pode dizer, um novo regime jurídico de parcerias e contratações públicas voltadas à inovação. E acho que é interessante dizer que se por um lado, né, essa produção normativa que é bastante intensa, ela é muito importante, ela traz alguns desafios, né? Então, torna mais complexo e para nós muito interessante e é até, bom, para nós advogados é até um prazer, né, pensar sobre sobre esses arranjos jurídicos. Então, o que a gente observa é que há uma complexificação da estruturação de arranjos jurídicos institucionais. E aí eu já faço aqui uma observação
que a professora Maria Paula desenvolve muito esse conceito de arranjos jurídicos institucionais para inovação, em trabalhos, né, por ela desenvolvidos, e que provavelmente ela vai tratar aqui, né? Bom, então, torna esse processo muito mais complexo, por um lado, e vai exigindo uma expertise sobre essa matéria, o que é curioso, porque vai exigindo um conhecimento muito específico, mas, por outro lado, a gente também precisa constituir uma comunidade de prática, como disse o Howen, que não seja apenas uma comunidade dos experts, né, dos sabedores, dos juristas, dessa elite que vai conhecer. A gente precisa fazer atenção para que essa comunidade seja uma comunidade ampla, que não haja aí uma reserva de mercado dos advogados, especialistas em CT. Isso é importante, mas a gente não pode reservar esse mercado, a gente precisa fazer um esforço de ampliação e de discussão a respeito desses temas. Então, acho que o Observatório, o Núcleo Jurídico, com seus trabalhos, e todo o trabalho também do Howen, do IPEA, é nesse sentido, da gente ampliar essa comunidade de prática, né? E aí o interessante é que essa produção normativa intensa a partir dos anos 2000, sobretudo, ela traz um leque de oportunidades aí para estabelecer sinergias, parcerias, construir políticas públicas de formas diferentes. E aí vale dizer que a Lei de Inovação, ela trouxe realmente novos instrumentos, mas ela também reforçou a viabilidade de instrumentos que já existiam. Então, acho que a gente tem essas duas dimensões na Lei de Inovação. Ela realmente reforça o que já podia ser feito e que havia uma dúvida, uma insegurança, uma visão mais tradicional impedia que certas construções fossem feitas. E, por outro lado, ela afirma novos instrumentos e traz aí, né, deixa claro que existe um regime jurídico da inovação. E aí, como disse bem o André Howen, que está aqui conosco, né, apresentou, o livro traz um conjunto de artigos em que, de um lado, a gente tem artigos que discutem esses instrumentos que permitem a inovação pelo lado da demanda, e existem, e temos capítulos aí que tratam dos instrumentos que a gente poderia dizer que são mais ofertistas, né, que permitem a existência de um ambiente inovador. E aí eu vou tentar, por grupos, né, identificar e falar, assim, rapidamente sobre esses capítulos. Então, o livro traz experiências importantes, por exemplo, de casos que demonstram a criação de estruturas para fortalecer o processo inovativo. Então, é o caso do capítulo que a gente tem aqui, deixa eu só achar, né, o capítulo 11, que é o caso Embrapa, Soluções Jurídicas Inovadoras para o Êxito da Difusão Tecnológica. Então, é um exemplo, é um capítulo que trata aí das modificações e das alterações na estrutura da Embrapa para fortalecer as parcerias e fortalecer esse processo inovador. A gente também tem um capítulo que trata aí é o caso da consultoria jurídica da União em São José dos Campos, INPE e DCTA, em que existe aí uma discussão também sobre uma inovação em matéria organizacional concernente ao assessoramento jurídico das instituições científicas tecnológicas da União que estão situadas em São José dos Campos. Então, o que esse capítulo vai discutir é que, para que essas instituições possam inovar, é preciso que a estrutura que serve de apoio também tenha uma organização inovadora. Isso é muito interessante, porque é preciso haver uma relação entre a estrutura que faz a análise de um projeto, ela precisa conseguir filtrar, digamos assim, absorver, entender, analisar um projeto inovador, e para isso é preciso que ela apresente certas especificidades. A gente tem também aí o caso da constituição jurídica do Escritório de Desenvolvimento de Parcerias da Universidade de São Paulo. E só voltando um pouco, desculpem, pessoal, no capítulo da Embrapa eu vou citar aqui o nome dos pesquisadores. O José Francisco Siqueira Neto, Daniel Menezes, Cássia Pimentel, Mônica Amâncio. O caso da consultoria jurídica em São José dos Campos, quem escreveu foi o Carlos Longato. E esse caso que eu vinha mencionando agora, que também reflete uma mudança na estrutura organizacional, no caso na USP, que é a criação do Escritório de Desenvolvimento de Parcerias, ele foi elaborado pelo nosso colega Marco Antônio Alberto. Ainda
tratando um pouco dessa mudança organizacional, mas também focando um pouco mais nesse estímulo à interação universidade-empresa, ou seja, instrumentos que permitem o fortalecimento dessa relação, a gente tem justamente esse caso da USP, que eu acabei de mencionar. A gente tem também um outro capítulo, que é o caso da Universidade Federal do ABC, em que os autores tratam de entendimentos e soluções adotadas em acordos de parceria para PDI, entre ICT, Instituição Científica Tecnológica e Empresa, envolvendo direitos de propriedade intelectual. Esse foi um capítulo aí elaborado por um conjunto de pesquisadores, o Luiz Baltazar, o Fábio Ferreira, a Ana Patrícia Morales, Leopoldo Muraro, o Bruno Portela e a Kelly Firmino. Nesse conjunto de capítulos que tratam desses instrumentos que facilitam sinergias, permitem o estabelecimento de parcerias, vale citar também um caso, esse eu acho até que o professor Ari Plonsky participou no caso concreto, eu imagino, o professor depois me corrige se sim ou se não, mas é o caso que a gente chama caso SPUC, SP-UK, né, São Paulo UK, uma solução jurídica à inovação aberta em saúde na estruturação de parcerias, em que foi estabelecida uma parceria com o Reino Unido, aí voltada justamente a criar sinergias para inovação aberta. Então, isso também é uma referência. A gente trouxe, né, nós recebemos aí artigos e capítulos que tratam justamente desses instrumentos que estimulam as parcerias. Bom, ainda nesse conjunto de sinergias, estabelecimento de parcerias, a gente tem um artigo que trata de uma aliança estratégica, que é o capítulo 14, um caso que trata que é da Universidade Federal de Minas Gerais. O capítulo se chama Novo Arranjo Jurídico para a Colaboração entre ICT e Empresas com base no artigo 3º da Lei de Inovação, a experiência da UFMG. Esse é um caso que traz o uso do artigo 3º da Lei de Inovação, que é um artigo ainda bastante, como eu poderia dizer assim, bastante indefinido, né, em que a comunidade de prática ainda precisa se debruçar um pouco mais. Lá nós, no núcleo jurídico, a gente tem feito experimentos em torno desse artigo 3º e interpretações e discussões, que é justamente um artigo que trata das alianças estratégicas. Como eu mencionei, as alianças estratégicas, elas já existiam no mundo e no Brasil, elas sempre existiram no mundo da inovação, mas a maneira de concretizá-las é que pode variar. E no Brasil a gente tem uma insegurança jurídica a respeito de como concretizar essas alianças. E aí a Lei de Inovação trouxe um dispositivo sobre isso, o artigo 3º, que tem inclusive uma hipótese ali de dispensa de licitação. Então essa é uma das grandes questões envolvidas. E aí esse caso do FMG, os autores que são Juliana Crepaldi, Márcia Rapini, Rubem Dario Sinisterra, creio que se fala assim, eles vão discutir, então, esse caso da UFMG, seus laboratórios, a parceria com a Codenge, que é uma empresa estatal de Minas Gerais, e outras empresas, né? Como é que é a Constituição? Justamente por isso, uma aliança estratégica pode ser constituída, do ponto de vista jurídico, das mais diferentes formas, até em discussão com Howen, né, Howen? É a mesma coisa, uma encomenda tecnológica, normalmente, agora ela é feita com base no artigo 20 da Lei de Inovação, mas encomendas tecnológicas já foram feitas com base em inexigibilidade de licitação, né, anteriormente. Então, esse é o grande desafio aqui, que eu acho que esse trabalho veio a contribuir muito, né, das experiências espalhadas pelo Brasil e como é que cada grupo de pesquisador lidou com o assunto na prática. Bom, tentando aqui avançar, a gente também tem artigos que discutem, mais especificamente, instrumentos de incentivo à inovação que acontecem via regulação, via norma, via criação de novos programas e novas formas de financiamento. Só um segundo que eu vou... No meio disso tudo ainda, como os meus colegas sabem, ainda estou com uma tosse. Bom, nesse conjunto, nós podemos destacar o artigo do Rafael Tonetti, em que ele discute uma solução jurídica à inovação no apoio ao setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis. O autor, ele relata aí
o acordo de cooperação técnica entre a FINEP e a Agência Nacional de Petróleo, que resultou no lançamento de um programa específico, né, de um programa de formação de recursos humanos. Então, aí a gente tem um incentivo à inovação por meio de uma parceria entre entidades do Estado para fomentar a inovação por meio de um programa específico. Depois disso, a gente tem também um capítulo que vai tratar de um caso de modernização de infraestrutura do IPT. Esse artigo ele foi elaborado pela Cíntia Barudi, o Fábio Groff, a Fernanda Costa Lino e a Tânia Mazon, em que eles discutem. Aí a gente poderia dizer que é tanto a criação de uma estrutura dentro do IPT, como a utilização da legislação de fomento à inovação para melhorar a estrutura do IPT, né? Então, também é um uso de um instrumento específico previsto na legislação. Nós temos aí também nesse conjunto, bom, o Raul já mencionou, mas eu até também mencionaria que a modalidade concurso, de certo modo, é também um incentivo à inovação por meio da legislação. E aí, por fim, espero que eu não esteja esquecendo mais nenhum capítulo, mas tem um capítulo que foi de minha autoria, que é o último, que é o caso do Gigante de Magalhães, o telescópio Gigante de Magalhães, em que a gente tem uma nova forma, digamos assim, ou um desafio ao financiamento de um processo de ciência, mas também um processo de inovação, em que a FAPESP, para poder financiar a participação do Estado de São Paulo e das suas equipes de pesquisadores num empreendimento, num projeto de construção e operação de um mega telescópio, que é um telescópio da nova geração de telescópios extremamente grandes, né? Os Very Large Telescopes. Então, para que a FAPESP pudesse financiar esse projeto, ela precisou se utilizar de um artigo específico da legislação de inovação, notadamente de um artigo que autoriza a participação do Estado em empresas. E aí há um desafio ali, porque esse é um projeto de ciência, de fazer avançar o conhecimento, mas que também, em razão desse avanço do conhecimento e da necessidade de criar algo que nunca foi construído, espelhos gigantes, que nunca foram feitos, isso tudo desenvolve, né, incentiva processos inovativos, né? Então, tem todo um mercado, uma indústria em torno do tema da instrumentação e do que decorre da construção desse megatelescópio. Então, é onde a gente enxerga também essa interconexão clara entre ciência e inovação, né? Então, CTI é algo que está conectado e não necessariamente de forma linear, mas de uma forma mais, enfim, uma relação ali bastante intensa. Bom, acho que em síntese a gente pode, espero que eu não tenha esquecido nenhum capítulo aqui, são inúmeros, né? O que a gente observa a partir do que nós vimos é que para tornar um projeto real, né, que para que ele seja constituído, se constitua e seja um sucesso do ponto de vista da Constituição, é preciso ter uma arquitetura jurídica muito bem montada. E aí já vou passar, então, a palavra para a professora Maria Paula, mas o que eu gostaria de ressaltar é que essas soluções, elas não são definitivas, né, as que a gente tem aqui no nosso livro, elas são, na verdade, um ponto de partida para que a gente possa discutir, pensar, verificar se foi o melhor caminho, se não foi, e se não foi o melhor caminho, não quer dizer que essas soluções tenham sido inválidas, né? Porque no campo do direito nós trabalhamos com esse binômio válido, não válido, né? Então, não quer dizer, talvez, que elas tenham sido inválidas, né? Elas foram a melhor interpretação possível naquele momento, e a gente pode, a partir disso, construir outras soluções. Acho que é, na verdade, esse pontapé inicial. Então, elas vão precisar de aprimoramentos, talvez umas mais do que outras, e aí, no fundo, acho que elas revelam que a gente precisa ir um pouco além da dogmática, da hierarquia, dessa interpretação hierárquica e dogmática tradicional do campo do direito, e elas precisam também ser absorvidas aí dentro do sistema jurídico, né? Então, tanto nós, ou os grupos, ou os pesquisadores, os práticos,
propondo construções, mas, de uma certa forma, isso precisa ser coerente com o sistema, e o sistema precisa ser, de alguma maneira, flexível para conseguir absorver essas soluções. Eu acho que então, isso, fica um agradecimento a todos, né? Professor Ari, professor Glauco Arbix, que também nos apoiou e incentivou a produção dos cadernos, o professor Ari, com o seu apoio constante, sereno, e que nos dá autonomia, nos confere autonomia para que esses trabalhos possam acontecer. E a Maria Paula, né, que a gente vai passar a palavra agora, e que é um prazer ouvi-la. Maria Paula, saiba que o seu trabalho nos norteia muito, né, esse conceito dos arranjo jurídico institucional, né, afinal, o que é isso? E quais são os desafios desses arranjos no Brasil, né, montar esses arranjos no Brasil pensando em inovação. Então, fica um agradecimento, e é isso. Muito bom. Posso, então, assumir a palavra? Muito bom. Boa tarde para todos que nos ouvem. É uma imensa satisfação estar nesse evento aqui hoje, por razões várias. Eu fiz uma coisa preparada por escrito para que não me escapasse nada, porque eu acho que essa ocasião é muito importante. Eu acho que o trabalho que está sendo lançado tem um imenso valor em si, ele sinaliza perspectivas muito boas, e eu gostaria de não perder nada, e eu fiz uma coisa organizada aqui em 4 tópicos que eu vou comunicar com vocês. O primeiro deles que é destacar o caráter inovador desse trabalho. E aí não há como falar disso sem cumprimentar todos os coordenadores, as pessoas-chave para que isso se realizasse. Eu peço licença para começar cumprimentando o nosso diretor do Instituto de Estudos Avançados, professor Ari Plonsky, que tem uma trajetória de vida dedicada à inovação, com que eu tive o privilégio e o prazer de trabalhar em várias ocasiões no meu percurso pela USP, e certamente contribuiu e tem o germe para criar o ambiente onde um trabalho tão único como esse pudesse florescer. O professor Glauco Arbix, com a sua teimosia, com a sua persistência, certamente também impulsionou muito o trabalho, mas, evidentemente, não seria possível coletar o nível de resultado que está sendo coletado sem esse trio de coordenadores. O André Hauen, que eu estou conhecendo nesse momento, eu acredito que ele teve um papel importante por ser um economista do IPEA, trouxe a visão dos economistas, explica muita coisa, a ideia das comparações, acho que renova o tratamento de assuntos no direito, mas ele encontrou como parceiros na coordenação desse trabalho Carolina Mota, que, além de ser uma jurista de cabeça aberta, tem imensa prática dos trabalhos com inovação, tem formação em ciência política ou em ciências sociais e, com certeza, trouxe essa visão multidisciplinar. E, para completar o trio de coordenadores, Vitor Monteiro, que tem também um advogado muito bem formado, acaba de defender o seu doutorado, orientado pelo professor Fernando Menezes, também está envolvido no campo da inovação, e ele traz aqui inteligência, audácia para um projeto que realmente é único. Então, eu não conheço o detalhe das regras de publicação no portal aberto, mas eu lamentaria profundamente que esse livro fosse recusado, porque esse livro é produto da universidade, ele tem um caráter inovador, eu acho que não há favor nenhum em dizer que esse livro é inovação. Hoje de manhã eu estava discutindo com uma pessoa que integra a pró-reitoria de pesquisa, e ela diz que um tema polêmico é o que é inovação em ciências sociais ou em ciências sociais aplicadas. Eu acho que aqui tem um exemplo concreto, materializado, de um trabalho inovador. Então, esse é e como acho que foi muito feliz, o professor Ari, primeiro que ele devia ter a carteirinha vermelha, aquela carteira dos estagiários, pelo menos da OAB, porque ele já transita com tanta familiaridade. O meu pai, meu saudoso, falecido pai, dizia, tinha um amigo, tinha um professor de química com quem ele trabalhou na CLR, que ele chamava de avocato Colli, que era um químico advogado, assim. E o professor Plonsky podia ser o avocato Plonsky, porque ele, de fato, tem grande sensibilidade, grande simpatia pelos advogados e que torna muito simples o trabalho. Então, quando ele fala que esse é um meta-livro, ele matou na mosca. Esse é um meta-livro. E esse é o primeiro valor desse livro.
A gente sabe, consultando mesmo os primeiros cadernos, o que é comum na prática jurídica. O que é comum na prática jurídica? É o trabalho isolado de comentários de partes da legislação. Então, o primeiro grande tópico que eu quero comentar é o caráter inovador desse livro, e aí a descrição do Vitor explica tudo. É um livro que começa com uma chamada de trabalhos, coisa que não é comum no âmbito do direito. Depois, ele tem um intenso trabalho de filtragem, de debate dos organizadores. Também está longe de ser a praxe nas coletâneas jurídicas. Tanto assim que as editoras de direito não gostam de publicar coletâneas jurídicas, são trabalhos de uma edição só e de pouca consulta. Esse trabalho já se percebeu que ele será um trabalho de referência. E porque ele tem, isso que eu chamo de, ele tem inteligência da primeira à última linha. Na chamada de trabalhos, na discussão, quando a gente lê a apresentação, há uma preocupação clara dos organizadores de um esforço sistemático de extrair daquele conjunto, que seria um conjunto pulverizado e fragmentado, mas extrair aquilo que pode ser agregado, e esse é um referencial importante, e é por isso que as pessoas estão fazendo download. Né? Ele vai pegar, André, se me permite, mais do que a comunidade de práticos. Ele vai dialogar com várias comunidades, e eu, no segundo ponto, eu vou sinalizar a comunidade de pesquisa em direito. Então, e aí já chego no meu segundo ponto, né? Que é qual é eu vou agora me dirigir para a contribuição para essa comunidade. Hoje eu já fui procuradora da USP, eu estou aposentada nesse cargo e estou assim com uma espécie de luxo de ter virado uma professora que ocupa todo o seu tempo com isso. Não sou dedicação exclusiva, não estou em tempo integral, mas me permiti dedicar muito do meu tempo a como funciona a comunidade de conhecimento, como funciona a produção teórica em direito, e eu combino isso com a minha experiência no campo do direito e políticas públicas, o esforço de produzir uma pesquisa numa área multidisciplinar que precisa beber de fontes de fora do direito, mas precisa trazer isso para dentro para renovar o pensamento jurídico, que é um equívoco comum que a gente vai beber na sociologia, vai beber na economia, não chegamos a ser sociólogos, não nos tornamos economistas e temos imensa dificuldade de incorporar esse conhecimento na base, na forma de pensamento, na forma de trabalho dos advogados e dos juristas de maneira geral. E eu tenho me dedicado especificamente a isso. E eu queria ressaltar que esse livro é uma contribuição nesse sentido. Eu tenho trabalhado com um autor americano em Direito e Políticas Públicas, que é William Clune. Ontem estávamos examinando o texto dele, que se chama O Modelo Político de Implementação de Políticas Públicas, a contribuição do direito e dos juristas, em que o que ele propõe está muito próximo do que esse trabalho demonstra. A começar pelo fato de que a produção de uma cultura jurídica é uma coisa muito lenta e que, se não for acelerada, ela pode durar 100 anos. Então, no campo da inovação, vocês marcaram bem que a gente tem uma legislação boa, como em tantos ramos. No Brasil tem legislação boa em meio ambiente, em consumidor, até em educação, uma série de coisas. Mas o esforço para tornar isso real depende um pouco da comunidade de aplicação, mas depende muito do universo jurídico. Hoje que você tem juízes, promotores, no caso da inovação, eu acompanhei, porque isso foi uma das razões para a proposta do Código de Ciência e Tecnologia, que depois acabou se convertendo na emenda 85, na emenda constitucional 85, e no projeto que reformou a Lei de Inovação. E eu acho que acertadamente, como diz o professor Clune, a lei é quase que um ponto de partida. Toda a implementação vai se dar no campo infralegal. E aqui isso está perfeitamente documentado no trabalho. Então, a produção de uma cultura jurídica, ela depende de um trabalho sistemático nessa fase infralegal, que não pode depender só do burocrata do nível de rua, só daquele que está na ponta, que vai usar da sua margem de discricionariedade para criar soluções ad hoc. Esse também é um campo para o pensamento jurídico. E eu acho que aqui tem uma contribuição para ser destacada no trabalho, que é superar essa produção reativa e fragmentada.
como é comum mesmo no campo da inovação, é comentar uma coisa tópica ou não. Então, eu acho que o grande esforço a ser louvado nesse trabalho é esse esforço de agregação e sistematização. É o quadro que está no início, é o final, essa apresentação do conjunto. O trabalho do conjunto é extremamente inovador. Bom, aí eu ainda dentro dessa reflexão que eu estou fazendo sobre a contribuição do trabalho para uma nova cultura jurídica, eu quero focar, então, o que é essa cultura jurídica, o que é essa produção, o que é essa nova racionalidade jurídica que atua no plano infralegal. Na verdade, ela pode atuar também no plano legal quando a gente pensar que uma cultura jurídica bem sistematizada pode apontar corretamente a necessidade de uma reforma da lei. Não é essa a nossa prática. A nossa reforma da lei, em geral, é feita no escuro, né? Muita tentativa e erro, e nós já temos condição de sair do momento da tentativa e erro, né? Como diz o Francisco Gaetani, né? Sair da fase heróica do serviço público. Isso já pode ser mais profissionalizado, mais sistemático, mais depurado, e eu acho que nós estamos em condição é disso que a gente está falando, quando refere essa contribuição do livro para a produção de uma nova cultura jurídica. Então, a Carolina se referiu a uma nova arquitetura jurídica. E sim, isso é verdade, é uma nova maneira de pensar. O que é a arquitetura? A organização do espaço, de maneira que a relação das pessoas, o fluxo de movimento, a entrada e a saída, se faça de uma forma mais ordenada, mais harmônica, mais prazerosa, mais estética. Por que não transpor isso para o direito? Por que não imaginar que as relações podem se dar de maneira mais ordenada, mais econômica, mais efetiva, mais prazerosa, mais produtiva? É disso que se trata. Então, a coleta, o trabalho de coleta, o trabalho de documentação das informações, que se faz com esse espírito, vai muito além de só um diálogo com a comunidade de práticos, que tem um interesse ad hoc. Cada prático vai lidar com o seu problema, mas nós estamos falando de uma coisa que tem maior escala. Tem uma escala no âmbito do pensamento jurídico, porque o que está sendo organizado aqui é a condição para fazer um trabalho, para citar uma autora francesa, que é Danielle Boursier, ela falava em modelizar a ação administrativa. Então, o que está sendo proposto aqui? É extrair de certas práticas a possibilidade da sua depuração em modelos. Então, você está trabalhando com uma elite de advogados, a elite de pensadores da inovação, são os autores, mais de 30 autores que produziram esses 16 artigos, além dos organizadores, essa elite criando modelos e sinalizando modelos que serão usados por outros aplicadores. Aí sim, aqueles na ponta, que talvez não tenham tempo, talvez não tenham bagagem para elaborar, mas vão, com muito mais conforto, usar essas soluções e potencialmente multiplicá-las. Porque eu me lembro que a provocação que eu fiz no lançamento do primeiro caderno era usar esse lugar no Observatório da Inovação e Competitividade, usar essa bagagem, esse conhecimento, esse trabalho de pesquisa, né, de uma doutoranda, de um recém-doutor pela USP e de um economista do IPEA, e chegar na ponta, né, porque isso dá mais condição de dialogar com a comunidade de controle, por exemplo. E aqueles que estão na ponta, os aplicadores, vão se valer desses modelos. Então, a Carolina usa muito a expressão caixa de ferramentas, que é uma expressão que eu uso também, nós tomamos emprestado do Bourdieu, né, a caixa de ferramentas do jurista. Precisamos renovar a caixa de ferramentas, e o trabalho, acho que ele dá uma certa nobreza, ele dá uma certa dignidade para os instrumentos, mostrando isso, que as soluções elas são uma questão de aplicação, mas elas são também uma maneira de pensar do jurista. O jurista tem, e mesmo quando ele faz, a gente criou um hábito de achar que teoria é outra coisa. Não, a teoria é a reflexão organizada sobre esse tipo de problema. Então, a caixa de ferramentas, a aprendizagem institucional, que é uma formação importante, foi destacada agora há pouco pelo André,
né, no institucionalismo das organizações se usa muito, né? Por que a gente, no direito, não incorporou essa maneira de pensar, essa maneira de que o conhecimento jurídico, a renovação do conhecimento jurídico, se faz pela coleta de informações, pelo seu tratamento, pela sua depuração, no sentido de abstração, né? Extrair o que ela tem daquele caso e refinar para que ela possa ser usada em outras situações. Então, isso passa pela documentação jurídica dos processos, que é uma coisa que está muito bem feita aqui, acho que é outra coisa notável, a gente faz mal isso no direito. E, por fim, nesse bloco, quando eu acho que o que eu quero destacar é que o trabalho contribui para a criação de referenciais, de parâmetros, de procedimentos que podem ser replicados, eu fecharia essa observação com o seguinte: eu acho que nós temos que parar de brigar com a dogmática, e, na verdade, nós temos que trabalhar por dentro da dogmática. E isso eu publiquei num artigo de 2019, que eu termino dizendo isso. O jurista ele pensa na dogmática. Outro dia eu ouvi do professor Ronaldo Macedo dizer que a dogmática são protocolos de ação. Nós temos que renovar os protocolos de ação. Então, vamos dar protocolos de ação ou caminho das pedras sobre como os protocolos de ação são produzidos e renovar a dogmática, porque isso vai consolidar, isso vai tornar irreversível uma mudança de cultura jurídica. Já caminhando para o final, ainda dentro do campo do direito, eu acho que tem uma renovação para ser destacada à parte, que é a renovação dos métodos de pesquisa em direito. A pesquisa empírica, eu tenho discutido isso muito lá na pós-graduação, na Faculdade de Direito, a pesquisa empírica do direito, ela está, eu acho que encantoada, ela está na sinuca está presa à pesquisa quantitativa. E aí, de fato, a gente está quase que encarcerado na pesquisa quantitativa sobre decisões judiciais. E eu entendo que existe tem um campo para a pesquisa empírica que está na elaboração, na identificação dos padrões, na realização de tipologias, que são exatamente na confecção desses modelos. Esse é um campo para a pesquisa empírica, porque você tem dois passos, você tem dois momentos. Aí tem um trabalho mais teórico, até metodológico, de entender como é que você depura, como é que constrói as tipologias, mas depois você tem o trabalho de validação das tipologias. Se vocês fizeram uma validação, vocês fizeram uma classificação de soluções, eu contei, acho que não contei errado, tem 7 trabalhos envolvendo licitações e contratos. Uma das comunidades que eu acho que precisa, e eu falaria disso no final, mas já antecipo, uma comunidade que não é exatamente, eu não sei, essa comunidade de práticos da ciência e tecnologia, pode se alargar para a comunidade dos especialistas em licitação e contratos. Você sabe, o Vitor e a Carolina, que tem uma tribo que se especializa em licitações e contratos. Então, há um aprendizado que pode ser extraído da experiência da inovação e passado para outros campos, passado para a saúde, passado para a educação, para essa comunidade. Uma outra comunidade jurídica é a comunidade de controle, né, que vai desde auditores, comunidade do Tribunal de Contas, promotores, membros do Ministério Público de maneira geral, é outra comunidade para ser atingida. Então, tem aqui um trabalho eu falava da pesquisa empírica, que pode se valer, então, dessa extração de tipos, depois a sua validação, né, num segundo momento, e que aparece aqui nesse trabalho nos quadros comparativos, nas estratégias comparativas de maneira geral, que não são corriqueiras nos trabalhos jurídicos, o jurista tem dificuldade de fazer comparações. Então, acho que aqui tem um manancial de inovações, que é o que explica esse grande interesse nesse trabalho. Para fazer a minha conclusão, o meu fecho, então eu destaco isso, que os quadros comparativos de legislação, como está no primeiro artigo, que acho que é do próprio André, isso, vejam, que eu ouvi um economista para ensinar os juristas a fazerem o quadro comparativo, que é uma coisa que é agradável de ler, inteligente, e eu mesmo já vou recomendar aos meus alunos que façam isso, porque na pesquisa em direito e políticas públicas, você quer comparar situações, né, soluções similares, uma das coisas é você estruturar os instrumentos jurídicos principais e fazer essas comparações. Então, aqui se ampliou o olhar e você vai conseguir, é uma estratégia metodológica, acho que muito convidativa, e muito propícia para obter ganho de escala,
para você poder comparar. Você pode comparar, por exemplo, a solução de Minas, a solução de São Paulo, a solução do Paraná. E aí você tem escala, inclusive para fazer aquilo que a Carolina falava no começo, para fazer propostas para uma política mais abrangente, vamos supor, para os candidatos, futuros candidatos à presidência, no campo de ciência e tecnologia, né? Hoje o jargão é escalar, é pegar soluções que possam ser escaladas. Mas é uma coisa um pouco amadora a gente pegar de um estado e entender que a solução pode imediatamente ser projetada pelo Brasil. Muito diferente se você fizer um trabalho comparativo daquilo que foi feito em 2, 3 unidades da federação e disser essa é uma solução que pode ser empregada com boas, né, uma solução promissora para o âmbito do Brasil. E esse é um trabalho para os juristas, é um trabalho para a pesquisa dos juristas, e aqui tem uma estratégia muito interessante, tem um caminho sinalizado. Então, para caminhar realmente para o final, eu acho que os próximos... eu queria lembrar, atualmente, há 2 coisas. Eu acho que esse trabalho, como eu disse, foi produzido por uma elite jurídica, os coordenadores são uma elite jurídica muito jovem, que tem anos aí pela frente, então vale a pena a gente falar com muito carinho e cultivar isso, porque tem uma maneira de pensar que pode ser renovada, aqui tem um caminho interessante. Eu atualmente coordeno um curso de especialização para os advogados públicos, Escola Superior Nacional de Advocacia Pública dos Estados e do Distrito Federal, também são jovens procuradores, que têm um tipo de trabalho como esse. E eu quero fechar essa fala com uma homenagem a esse tipo de trabalho. Em geral, é um trabalho pouco visto, de pouca visibilidade, enorme responsabilidade dos procuradores, dos advogados que atuam nesse setor, tem muita responsabilidade. É um trabalho ingrato, porque você frequentemente é mal compreendido, às vezes a legislação não comporta uma solução e é muito frustrante para o advogado público estar nessa posição. Então, quando ele pode... Por outro lado, quando ele produz uma solução, ele tem um autêntico orgulho, uma autêntica satisfação de ter produzido, de ter contribuído, mas não há canais para desaguar isso aí. Eu tenho feito uma reflexão de método lá na SNAP, até para saber como é que a gente vai, né, depois de sistematizar essas vivências, como dar conhecimento a público de tudo que essa comunidade de profissionais produz em termos de solução. E aqui tem um caminho, aqui tem uma via para isso. Quer dizer, tem uma solução, o Estado brasileiro tem muitas respostas que são dadas e nem sempre vistas, e uma parte está em trabalhos desse gênero. Então, é com isso que eu quero terminar, com uma homenagem a todos aqueles que se dedicaram a produzir essas soluções, a pensar sobre elas, e dizer que eu entendo que não tem um trabalho que acho que é importante que seja multiplicado, tem um caminho que vocês desenvolveram, que isso não pare no caderno número 3, que isso siga pelos cadernos número 4, número 5, e assim por diante, e que a gente tenha a simpatia da USP para poder seguir publicando, porque esses materiais são muito importantes para renovar a nossa forma de pensar no direito. Parabéns para todos os que produziram esse trabalho. Muito obrigada. Bom, eu vou rapidamente aqui tomar a palavra, mas eu imagino, não sei, Carol, André, se vocês quiserem fazer alguma observação. Quer fazer, Carol? Pode falar primeiro, Vitor, depois eu faço uma pequena observação. Não, no meu caso aqui, professora Maria Paula, eu queria... claro, a gente não chegou a lhe apresentar antes da sua fala, mas exatamente porque dispensa a apresentação, e tanto pela tua experiência nos métodos da pesquisa, na reflexão sobre políticas públicas, mas, sobretudo, na sua... vou usar até uma expressão que eu brinquei com o professor Ari, mas é quase como uma militância no tema da CTI. Eu estava me lembrando agora, enquanto a senhora falava, tem um registro histórico que foi, para mim, muito importante, né, e é sempre uma referência para mim, quando a senhora foi chamada a participar no processo de construção do PL 2177, uma reunião na congregação da faculdade, que está registrada no relatório do Cibá Machado,
esse todo documento ele vai avante e ele vira a Lei 13.243 em 2016, que é o código, né, e que ficou famoso como Marco Legal de CTI. Naquela oportunidade, a professora já lembrava das ideias de uma identidade jurídica de pesquisa, a ideia da importância da autonomia e da ampliação da experiência, o reconhecimento da autorregulação. E eu falo isso como um advogado que estou na FINEP e que reconheço que, nesse nosso tema, né, as coisas não vão se resolver elas completamente na legislação. As soluções jurídicas, elas estão muitas vezes articuladas num arcabouço tão complexo de normas, né, infralegal, normas internas da instituição, muitas vezes até acordos tácitos. Naquela oportunidade, a professora lembrava da FAPESP, né, como um elemento de que o tema da CTI ele avança quase sem norma, quase como um reconhecimento pelos pares de como que a atividade deve funcionar. Então, eu fico muito feliz, eu acho que a gente fecha com chave de ouro, não poderíamos ter uma convidada especial melhor para brindar esse trabalho que todos os 38 pesquisadores entraram de cabeça. Confesso aqui que não foi fácil, acho que não foi fácil para nós 3 organizadores, nós 3 que atuamos como autores, e todos os demais pesquisadores, porque em determinado momento foi muito comum querer exigir mais de todos os autores e autores que saíssem da dogmática. Não vamos fazer aqui não é a proposta desse trabalho fazer uma interpretação da norma pela interpretação da norma. O objetivo aqui é efetivamente fazer esse repositório de iniciativas, e esse é um projeto que já está há anos conosco, né, e hoje a gente se despede dele, e eu fico muito feliz de ter se despedido com uma aula da professora, que acho que deixa aqui mensagens importantes, o que é política pública em CTI, cultura jurídica e cultura jurídica em CTI, qual que vão ser os métodos de pesquisa para a gente poder avançar nesse assunto da CTI, enfim, como é que a gente vai dialogar com as demais comunidades que vivem a CTI, não só do ponto de vista jurídico. Com isso, eu passo aqui a palavra para a Carol, lembrando que os cadernos vão continuar. Ontem a gente teve uma reunião do nosso núcleo jurídico, a gente em breve vai colocar na rua a proposta do caderno 4, e o caderno 4, claro, nessa provocação, a professora Maria Paula, provavelmente a gente segue nesse tema de buscar caminhos inovadores para enfrentar o problema da legislação brasileira de CTI, mas a gente vai olhar agora para o direito na regulação das novas tecnologias. O tema está sendo desenhado, a Maria Ideuci que vai cuidar especialmente dessa reflexão sobre o que será o caderno 4, mas a gente já convida a todos a esse processo que provavelmente vai movimentar bastante reflexões sobre o tema. Carol, por favor. Só para, na verdade, agradecer, né, a professora Maria Paula pelas palavras e pelo apoio, enfim, por tudo que expôs aqui. Acho que as palavras do Victor representam aí o sentimento aqui de nós 3 e de todos os pesquisadores envolvidos no projeto. A produção desse caderno, dos cadernos em geral, mas desse caderno especificamente, realmente nos colocou essa questão do que é a produção da pesquisa e a produção científica em direito, né? Será que o formato do que a gente fez não alcançaria o formato, ou não atenderia ao formato tradicional do que é a pesquisa científica, né? Então, vem muito a calhar, digamos assim, o que você nos trouxe, para até que a gente possa pensar um pouco o que é produzir direito e como é que se produz cultura jurídica, né? Então, assim, repensar. Então, se anteriormente tudo isso era veiculado por meio de manuais, de aulas, enfim, em torno de autoridades, nomes e autoridades, agora a gente está, na verdade, a gente tem uma dupla inovação, como o professor Ari falou, né? Uma meta-inovação. Tratar do tema da inovação, mas também tratar de maneira inovadora a maneira de produzir
conteúdo e cultura jurídica, né? Então, isso é sim pesquisa, isso é pesquisa científica, talvez em outros termos, mas é o caminho que a gente também está ainda trilhando para tentar trabalhar de maneira conjunta, né? 40 pessoas em conjunto discutindo casos práticos. Talvez a gente possa ainda melhorar, a gente provavelmente teremos o que melhorar, mas eu acho que é um caminho importante, um espaço importante que está sendo criado, né? E não está sendo criado por uma, duas, três pessoas, né? Um conjunto de pessoas. Então, eu acho que isso também é uma modificação no modo de produzir direito, no caso, o modo de produzir direito pensando em CTI. E aí queria fazer uma observação que eu deixei de fazer, talvez no começo da apresentação dos capítulos ali, dos capítulos que me cabiam. Vale dizer que aqui, ao constituirmos esse trio, né, 2 advogados, e um economista, o interessante é que realmente a gente lidou com os desafios do trabalho interdisciplinar. Não é algo óbvio, ficamos sempre bem, né, Raul? Mas é interessante, porque eram olhares distintos sobre o mesmo sujeito, digamos, sobre o mesmo objeto de pesquisa. O Howen tentando sempre trazer, né, Howen, agora no trabalho do IPEA, no novo trabalho, qual é a racionalidade, a razão de ser, a racionalidade, o porquê de um dado instrumento. E o jurista está sempre tentando ver se ele é válido ou não válido, né, nesse binômio, nessa chave. Então, foi uma tentativa de efetivamente juntar essas distintas visões. Foi algo muito rico. E não é algo simples, então eu acho que a gente tem muito a comemorar e celebrar aqui que a gente possa fazer isso mais vezes, né? E aí também o Howen, que é também muito aberto aí, também fica esse agradecimento de você mergulhar no mundo do direito e se colocar à disposição enfim, desse diálogo, né? Então, acho que é isso. Com isso, encerramos aí essa etapa do projeto e que venham muitos outros. Obrigado, Carol. Pessoal, eu queria agradecer demais só, professora Maria Paula, obrigado pelas palavras. Queria agradecer os 38 autores que fizeram assim um trabalho primoroso, que tiveram paciência para esperar, que tiveram paciência para ver os inúmeros comentários. Era muito legal, nós três fazendo bastante comentário, depois tinha um último comentário para dar um wrap-up em tudo. Deu um trabalheira danada, aí teve pandemia no meio. Nossa, mas assim, eu quero agradecer muito os elogios feitos aos três, seguramente se estendem às 38 pessoas, não teria condições de nós três atingirmos essa qualidade sem os 38, tá? Então, na verdade, é um reflexo da qualidade que vocês apresentaram e da paciência, da dedicação, e tudo isso, como os meus colegas me ensinaram, tudo isso pro bono, né? Num mundo em que está cada vez mais monetizado. Então, o pessoal parou e, de fato, deu uma contribuição. Então, a gente está muito feliz e dá muita esperança para a gente, porque, de fato, essa comunidade de prática estendida, que eu cito os operadores do direito, os controladores, todo mundo se juntou e disse assim, não, de fato, a gente precisa desenroscar esse negócio da inovação no Brasil. A gente, de fato, precisa fazer alguma coisa e de maneira mais estruturada, com ainda um pouco de heroísmo, professor, ainda um pouco de heroísmo institucional e pessoal, mas já caminhando por uma profissionalização de processos, de instituições e coisas que funcionem já que dependam mais da organicidade das instituições do que da coragem individual. Nós estamos caminhando para isso, sim. Gente, muito obrigado por todos, pela paciência, principalmente dos 38 autores, tá, gente? Sem vocês seria impossível. E eu não vou participar do próximo livro, mas eu sei que o Vitor gostaria que eu convidasse vocês a também mandarem contribuições para o próximo caderno, assim como vocês mandaram para esse, tá, gente? É isso, gente. Muitíssimo obrigado. Eu encerro aqui. Professora Maria Paula, professor Guilherme Plonsky, Carol, minha amiga, André, meu amigão, obrigado a todos e nos encontramos nas próximas atividades do Observatório de Inovação e Competitividade do Núcleo Jurídico. Ô, professor Ari, quer terminar? Por favor. Não, eu queria fazer 3 coisas. A primeira
reforçar o agradecimento às palavras da professora Maria Paula, a leitura cuidadosa que ela fez, num período que ainda está, eu acho que, vamos dizer assim, aprendendo a conviver sem o papai, né, que foi uma figura tão marcante. Eu queria dizer que eu tive o privilégio, Vitor lembrou, de participar daquela notável reunião na Faculdade de Direito, à noite, que a professora Maria Paula organizou, trouxe o Cibal Machado, etc. Aquela reunião foi... A gente tem que entender, né, que uma coisa é olhar a posteriori, outra coisa é quando está no meio do furacão, né, e gente apitando para tudo quanto é lado. Então, a professora Maria Paula, ela teve essa capacidade de convocação e capacidade de organização, né, de criar um espaço, inclusive num momento em que havia propostas maximalistas, né, de regular até como se a caneta deve ser azul ou preta, né, para fazer alguma coisa. Ela teve essa capacidade que ela reiterou, expressou agora também, né, e alguém comentou, de, peraí, gente, vamos fazer o que é o essencial e vamos deixar a vida levar as coisas adiante. Então, eu queria te agradecer muito as tuas palavras gentis e a tua participação. O segundo é dizer que eu fiquei agora mais ainda contente que vai ter número 4. Então, estamos contentes. E, se me permitem, eu queria sugerir dois, não sei se cabe aí nessa temática que vocês falaram, mas tem duas questões que eu pessoalmente teria interesse de saber mais. Eu posso também procurar do meu lado, mas, de repente, pode ser um tema interessante. Um deles é a utilização, de validade, né, como a Carol diz, válido, não válido, mas validade e utilização de algo que eu percebo que já está sendo praticado, que é a caixa de areia regulatória, né? Eu sei que o setor de seguros está usando, enfim, eu tenho a impressão que esse é um tema que cabe dentro aí do que vocês estão pretendendo. E o outro, que não é rigorosamente regulatório, mas é de controle, eu tive uma surpresa também, vamos dizer assim, aí foi mais surpresa mesmo, né, de receber em 2015 um convite. Eu tinha ido para o exterior e voltei, e tinha nas correspondências em papel, né, envelope lá em casa, do Tribunal de Contas do Estado. Bom, quando você recebe uma coisa do Tribunal de Contas do Estado, eu tinha sido gestor do IPT, né, mas já tinha terminado a tempo. Falei, nossa, lembrar de mim agora, né? Eu já fiquei assim, né? Aí eu abri o envelope e vejo o título, né, a frase lá, enfim, o essencial lá, começa com CON, eu já vi convocação, mas era convite. Era convite para uma coisa muito interessante, que foi eu não me lembro o número, mas, digamos, a 13º, o número que tenha sido, Semana Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E era uma sessão exatamente presidida pelo querido Sidney Beraldo, né, que era sobre exatamente a inovação da administração pública, que foi organizada, enfim, pelos amigos, né, o Roberto Aguni, o Pepe, né, os amigos que tratam da questão do Estado. E aí eles trouxeram uma figura, que era o Gledson Pompeu, que comentou a preocupação era 2016, na verdade, a preocupação do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União, com relação à emenda constitucional 85. Ou seja, como que o TCU vai julgar, eu lembro dessa frase dele, né? Como que vai julgar as contas de uma prefeitura e que apostou em empreendedorismo inovador, sabendo pela literatura, assim ele falou, que 75%, em 75% dos casos, aquele empreendimento não vai para frente, né? 25% alguma coisa acontece, alguns a gente espera que sejam, enfim, eu lembro ele falar, se a gente julgar da mesma maneira que a gente julgaria as contas de uma prefeitura em que foi alocado recurso para construir postos de saúde, e 75% dos postos não foram construídos, se eu julgar da mesma maneira, não vai ter inovação no país. Então, eu teria muita curiosidade, passados já uns 6, 7 anos, né, de ver
essa experiência, né, do TCU Inova, ou Inova TCU, não me lembro que nome, exatamente a ordem dos nomes, também incluída, né, porque, enfim, são duas curiosidades pessoais, então, se me permitem, uma sugestão aí do CPF, né, meu CPF tem de curiosidade. E, finalmente, agradecendo mais uma vez ao trio, inclusive as falas, essa amizade que vocês criaram entre vocês, também dizer que vocês inovaram um conceito, né, do que é calibre 38. Né? A gente conhece calibre 38 para arma, né? E vocês agora têm um calibre 38 que é para, né, armas da inovação baseada em direito, né? Então, parabéns a vocês. Professora, a senhora gostaria de falar alguma coisa? Super à vontade. Não, só, eu já falei, agradecer e cumprimentar mais uma vez. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito ruim, difícil, o Estado desacreditado, mas não só tem coisas boas sendo produzidas, como eu acho que aqui tem o germe de uma coisa. Isso vai passar, né? Cedo ou tarde vai passar, e a gente precisa ter massa crítica para ter boas soluções que ganhem escala, e eu estou com muita esperança que vocês têm um caminho por aqui. Então, agradecer a todos, cumprimentar, desejar muita felicidade nas próximas jornadas aí. Só para fazer uma ultimíssima observação, ultimíssima, aqui uma pequena propaganda das atividades do Observatório e do Núcleo. Nós também tivemos o nosso projeto de podcast Direito e Inovação para justamente divulgar esses casos, aprovado pela Pró-Reitoria. Então, agora, entre os próximos passos, estará a produção de um podcast, com alguns episódios já organizados. Muito legal, pessoal. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos os autores. Obrigado a todos que estiveram conosco hoje. Até mais. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.